dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a mim mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Esse tema dessa noite é um tema extremamente desafiador. O assunto ele é tão importante que ele está presente no livro de Marcos, capítulo 8, verso 34, no livro de Lucas 9, 23 e também no livro de Lucas 14, 27. Ou seja, nós temos aí 3 momentos distintos em que o Senhor nosso Deus chama a atenção, lança um desafio para todas aquelas pessoas que o acompanhavam. Ele vai fazer uma diferença entre aqueles que apenas queriam segui-lo e aqueles que verdadeiramente queriam ser discípulos do Mestre Jesus. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, meu irmão, meu amigo. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que gosta de ouvir trechos das Sagradas Escrituras, ou se você é um daqueles, se você é uma daquelas que, de fato, pretende ser um discípulo, uma discípula do Senhor nosso Deus. Esse será o tema que nós vamos abordar nessa noite. E creio que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trazer ensinamento para que nós possamos compreender verdadeiramente como age um e como age outro. E qual é a vontade do Senhor nosso Deus para cada um dos seus filhos. Veja, o trecho que nós lemos aparece na mesma sentença: negue-se a si mesmo antes do vir após mim. Essa expressão negue-se a si mesmo, ela tem um significado muito particular. Jesus, o nosso mestre, estava querendo nos dizer: ei, você quer se unir a mim? Você quer ser um comigo? Jesus falava para as multidões e eram muitos aqueles que andavam literalmente atrás de Jesus. Mas aqui ele queria saber efetivamente quem queria ser um dos seus seguidores, quem queria segui-lo. Ele não estava falando apenas para os discípulos, ele estava falando para as multidões. Em outras palavras, quando ele dizia negue-se a si mesmo, ele estava querendo dizer: ei, você quer ser meu discípulo? Talvez essa é uma pergunta, talvez essa seja uma pergunta para nos incomodar ainda nessa noite. O que Jesus queria dizer com negue-se a si mesmo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Quer vir após mim? Eu não quero que você apenas ande comigo. Eu quero que você seja um dos meus. E essa pergunta ainda ecoa nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos dias, nesses tempos tão difíceis. Eu imagino Jesus chegando até cada um de nós e dizendo: filha minha, filho meu, quer ser um dos meus? Quer ser uma das minhas? Mas o que significa efetivamente negar-se a si mesmo? O que é que Jesus queria dizer com negue-se a si mesmo? Refleti bastante acerca disso. É claro, existem inúmeras passagens bíblicas que nos dão suporte, mas separei aqui pelo menos 3 situações que podem traduzir aquilo que o Senhor Jesus queria dizer para toda aquela multidão. Negar-se a si mesmo seguramente pode significar: ame a mim acima de todas as coisas. Creio que Jesus estava lançando desafios naquele momento para toda aquela multidão, dizendo: ei, vocês têm andado comigo para lá e para cá, vocês têm visto os milagres e maravilhas, mas isso é muito pouco para aquilo que eu pretendo realizar na vida de vocês. Querem experimentar as maravilhas?
que eu tenho para você, que meu Pai tem para você. Então, acima de todas as coisas, negue-se a si mesmo. Seja fiel à minha causa. Coloque as suas aspirações pessoais em segundo plano. Você está disposta? Você está disposto a negar-se a si mesmo? Creio que quando Jesus dizia isso, ele estava dizendo: meu filho, minha filha, para que você de fato possa ser um comigo, então você precisa abandonar essa natureza humana decaída. Você precisa matar o velho homem. Você precisa se desviar da natureza, da concupiscência da carne, das obras da carne. Creio que quando Jesus estava dizendo negue-se a si mesmo, ele estava querendo dizer para cada um de nós que nós precisávamos negar, precisávamos renunciar, precisávamos abandonar a nossa própria natureza, a nossa religiosidade, a nossa confiança em nós mesmos, entendermos que a salvação dependia exclusivamente de Deus, o nosso amado Pai Celestial, que nós tínhamos, que nós temos um dono, e esse dono te ama, quer cuidar por inteiro de você e de mim. Sabe? Talvez Jesus quisesse nos ensinar naquele momento, quisesse compartilhar com aquela multidão que nós éramos tão importantes, mas tão importantes para eles, que Ele queria ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele queria ser o primeiro nas nossas vidas, em todas as áreas da minha e da sua vida. Sabe? Negar-se a si mesmo talvez fosse reconhecer que a crucificação que viria logo ali à frente seria uma resposta de Deus para nós. Compreender que a humanidade estava decaída, contaminada pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelo engano, pela vaidade, pela incredulidade, pela idolatria. Compreender literalmente que Jesus era o Cordeiro de Deus, que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, conforme está escrito em 1 Pedro 1, 18 e 19. Talvez Ele quisesse nos ensinar que seguir a Cristo de fato era escolher amar a Ele e ao Evangelho que Ele estava ministrando, muito mais do que nós amamos o nosso Pai, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos. Compreender que havia um reino que estava sendo preparado e que nós seríamos instrumentos poderosos na proclamação do reino do Pai dele. Sabe? Negar-se a si mesmo significava renunciar a nós e aos nossos desejos em prol da causa do nosso amado Pai Celestial. Paulo, lá em Filipenses 3,7, compartilha algo que é muito semelhante a isso. Ele nos mostra que as coisas que para ele eram lucro, agora ele considerava perda por amor de Cristo. Sabe? Negar-se a si mesmo é compreender o motivo pelo qual nós escolhemos seguir ao Senhor nosso Deus. Desafio após desafio, dia após dia. Compreender que
negar a nós mesmos era ganhar a salvação eterna. Talvez esse seja o ponto-chave daquilo que Jesus quisesse ensinar a todos aqueles que o seguiam. O verdadeiro modo de viver, a única forma verdadeira de vivermos é estar nele, é segui-lo em tudo, é mortificar diariamente a carne. Sabe, muitos ainda hoje não conseguiram compreender essa verdade. E eu quero lançar alguns desafios, alguns questionamentos para te ajudar nessa reflexão. Você acredita que realmente o Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, o Salvador, é gracioso? Que Ele se importa verdadeiramente com você? Você crê realmente que Ele está presente de uma forma infalível como companheiro, como auxiliador na nossa jornada? Você crê que Deus é amor, mesmo naqueles momentos de tribulação? Ou você é um daqueles que apenas aprendeu por medo a temer e a respeitar a Jeová, o Senhor nosso Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, por medo? Sabe, creio que existem muitos filhos feridos, muitas famílias disfuncionais em nossos dias, em parte porque aprendemos a olhar para o nosso Pai Celestial como um juiz, como um espião, como um disciplinador, como aquele que castiga. Se você, meu irmão, aprendeu lições sobre esse Deus dessa forma, eu quero te dizer que você está profundamente enganado. João nos ensina que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ele ensina lá em João 10:10 que no amor não pode haver tormento, porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Jesus nos ensinou que o verdadeiro amor do Pai é revelado no amor do Filho. O Filho que o próprio Pai Celestial nos entregou. Sabe, o Filho do Altíssimo veio para demonstrar o cuidado do Pai dele para com cada um de nós. Jesus nos ensinou que Ele não veio para julgar o mundo. E Ele ensinou que quem vê a Ele, vê aquele que o enviou. João 12:45. Sabe, Jesus, com as suas lições, na sua caminhada ministerial, Ele nos ensina que não se trata apenas de ver o nosso Deus como Deus de justiça, e que o Filho seja apenas a manifestação do amor do Pai. Mas Ele mostra que o Pai é justiça e amor, assim como o Filho é amor e justiça. O Abba, apresentado por Cristo, o Deus encarnado, não veio para ser o nosso inimigo. Se pensarmos assim, se pensamos assim, então o Evangelho da graça não faz sentido. O Abba, apresentado pelo Filho, não veio para nos provocar, para nos tentar, para nos testar. O Abba
não veio para dar preferência a este ou aquele, para promover o sofrimento, a dor. Nosso Pai Celestial não veio para escolher e para revelar filhinhos prediletos. Jesus foi ensinado para trazer a boa nova, para revelar a mais perfeita vontade do Pai. Aleluia, Jesus. Quando Jesus então nos lança esse desafio, siga-me, toma a sua cruz. Talvez ele quisesse nos ensinar que nós precisamos estabelecer um novo relacionamento com o Pai. Um relacionamento que exclua o medo, que lança fora todo medo, toda desconfiança, toda ansiedade, toda culpa. Um relacionamento que nos permita resgatar a nossa esperança, sermos jubilosos, confiantes, compassivos. Jesus estava tentando nos ensinar que nós temos que nos converter da má nova para a boa nova. De expectativa alguma para expectativa de alguma coisa. Sabe, talvez o Mestre quisesse nos ensinar que a cruz significa compreender que na cruz Jesus desmascara o pecador. Talvez eles quisessem nos ensinar que ele não veio apenas para os mendigos, para os doentes, mas para os criminosos, para os pecadores. Uma vez que o preço do pecado é a morte. Talvez na cruz Jesus quisesse que nós reconhecêssemos que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e os levou consigo. Fez isso porque Ele sabia que nós não somos capazes de lavar a mancha dos nossos pecados. E que Ele, como Cordeiro de Deus, tem o poder de tirar o pecado do mundo. Quando Ele nos chamou para realizar junto essa tarefa, talvez Ele quisesse que nós compreendêssemos que o pecador é salvo pela graça e que a graça é assombrosa, assombrosamente assustadora pelo Calvário, pela cruz, e especialmente por perguntas que passam pelas nossas mentes quando nós assistimos filmes que mostram o sofrimento do Cordeiro. Diante de tamanha dor, nós ficamos nos perguntando: por quê? Por quê? Eu não sou merecedor de tamanha dor. Quando nós olhamos para as chicotadas, quando nós pensamos nos cravos, quando nós pensamos na dor, no martírio que Ele sofreu por você e por mim, nós não encontramos uma resposta humana. Por que Ele me amou tanto? Por que tamanho amor? Veja, Ele não esperou que eu me arrependesse para Ele me amar. Ele me amou primeiro. Quando nós pensamos nisso, então, nós somos levados para João 3,16. E nós encontramos a resposta.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe? Então, quando Jesus, ali no meio daquela multidão, diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, ele estava querendo nos entregar algo muito maior, algo que o dinheiro não compra, algo que os nossos pais não podem nos entregar, algo que a faculdade, os títulos de mestre, de doutor não podem garantir. O Senhor, nosso Deus, estava querendo nos entregar a eternidade. A eternidade. Sabe, Paulo lá em Gálatas também nos ensina e nos confirma isso. Ele me amou, a si mesmo se entregou por mim. Ele não estava preocupado com aquilo que você poderia entregar para ele. Ele decidiu se entregar por você e por mim. Deus salvou-nos porque nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Sabe? Eu imagino o Senhor, nosso Deus, na sua imaginação infinita. Ele poderia ter imaginado, pensado, inúmeras maneiras de nós nos achegarmos até Ele. Sabe? Deus poderia ter nos salvado com um sorriso, com o levantar da sua mão. Poderia ter nos salvado através da nossa dor e não da dor do Filho dele. Através de um pedido de perdão verdadeiro, sem derramar uma única gota de sangue. Mas Ele escolheu num plano perfeito, sabendo que nós não seríamos capazes de imitá-lo. Nós não estamos prontos para entregar os nossos filhos para morrer com morte de cruz. Mas Ele foi capaz de entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, para derramar o seu sangue carmesim, o seu sangue inocente, por você e por mim. Que Deus é esse? Que Deus é esse que é capaz de se entregar por amor, sem esperar que você o amasse? Sabe? É um Deus que se entrega em amor, se desmancha em amor. Primeiro Ele nos ama. E depois Ele se deixa, Ele espera ser amado por você. Eu imagino o último suspiro, em meio àquela agonia sangrenta. O mundo o desprezava, o mundo o castigava. Aqueles algozes com uma fúria cruel, uma fúria selvagem, o chicoteavam, lhe deram vinagre. Quando ele teve sede, seu filho suando sangue. E ainda assim, esse Deus zeloso, sabendo que eu e você o negaríamos, viraríamos as costas para Ele, decidiu nos amar primeiro. O Calvário, minha irmã, fala mais alto do que qualquer livro de teologia, do que qualquer filme. Nós não conhecemos o nosso Deus, nós não aprendemos a verdade da primeira carta de João. Nisto, no Calvário, consiste o amor do nosso Pai. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como pagamento. A cruz revela a
profundidade do amor do nosso Pai Celestial por mim e por você. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos e dos seus inimigos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, talvez Jesus quisesse nos dizer que a cruz revela a profundidade da graça, ao invés da lei. E aquele que já experimentou uma conversão definitiva, decisiva, decidiu mudar, decidiu abandonar a desconfiança, decidiu transformar a dúvida em certeza, a dor em esperança. Mateus 10, 38, Lucas 14, 27, Lucas 9, 23. Nós vamos ver o oposto daquilo que nós vimos então na abertura dessa palavra. Quem não toma a sua cruz, e qualquer um que não leva a sua cruz. Agora, Jesus vai mostrar o oposto. No início ele fala daquele que está disposto a tomar a sua cruz e segui-lo. Agora ele vai dizer o contrário. Ele vai deixar um alerta para aquele que não está disposto, para aquele que acha que ainda não é o tempo, para aquele que acha que essa mensagem não é para ele, para ela. A gente nota que lá nos evangelhos o significado é o mesmo. No entanto, a sentença aparece agora em sua forma negativa. E ele vai enfatizar de forma muito clara aquilo que se sucede, aquilo que acontece com aqueles que falham em carregar a sua cruz. Jesus diz lá em Mateus 10, 38, não é digno de mim. Não é digno de mim. Lucas 14, 27, ele vai dizer, não pode ser meu discípulo. Eu não sei se você já tinha comparado essas duas passagens da Bíblia, mas essa mensagem ela é muito forte. Quem não está disposto a tomar a sua cruz e vir após mim seguir os meus ensinamentos e levar o meu id e anunciar a boa nova, então não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Pode até ser meu seguidor, mas não meu discípulo. Sabe, meu irmão, isso nos faz refletir profundamente. Sabe? Eu não sei se você já refletiu acerca disso. Não ser digno do Filho. Por outro lado, ele diz, mas aquele que nega a si mesmo e toma a sua cruz, recebe o galardão. Quem perde a sua vida por amor de mim, a achará. Mateus 10, 39, 16, 25, Marcos 8, 35 e Lucas 9, 24. Quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O tempo está cumprido. Jesus mesmo, lá em Marcos 1,15 diz, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Sabe, minha amiga, meu amigo, é tempo de nós, de fato, virarmos as costas para o pecado do ceticismo, do desespero, da desconfiança, do cinismo, da reclamação, da ansiedade. E estarmos atentos ao Evangelho da graça. O Evangelho que nos chama a cantarmos a cada dia o mistério corriqueiro da intimidade com Deus.
em vez de uma busca desenfreada por milagres, por posses, por ter, ao invés de ser. O Mestre Jesus nos conclama a resgatarmos, a cantarmos e a decantarmos as raízes espirituais daquelas experiências verdadeiras, corriqueiras, de um apaixonar-se, de um falar a verdade nas rodas dos amigos, da própria família, do enfrentar o desafio diário de criarmos um filho, uma filha, de ensinarmos para eles a verdade, as verdades dos evangelhos. Aquelas lições primeiras do perdoarmos verdadeiramente uns aos outros, e em particular aqueles que mais nos ofenderam, de permanecermos juntos nos momentos de dificuldades. Pois a palavra nos ensina, dos tais é o reino, de tais mistérios caseiros, do compartilharmos do pão, do abraçarmos, do chorarmos com os que choram. Oh, aleluia! Disso é o reino. Sabe, enquanto eu preparava essa mensagem, eu ficava refletindo em algo que pode ser espantoso, mas é necessário que nós pensemos profundamente. Ao olharmos para a cruz e enxergarmos aqueles 3 corpos judiados, castigados, marcados pelo seu e pelo meu pecado, particularmente o corpo de Cristo, e lembrarmos que ali naquele momento um se arrependeu e então o Mestre lhe diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu fiquei imaginando a escandalosa graça da salvação. E fui obrigado a refletir que nos céus, aqueles que lá chegarem poderão se deparar com bandidos, com marginais, com vigaristas, com meretrizes, e poderão buscar, tentar se encontrar com muitos daqueles que operavam milagres e maravilhas aqui na terra, aqueles que tinham grandes igrejas, que eram conhecidos pelos homens, que atraíam multidões, que gravaram muitos CDs e DVDs, que fizeram filmes que ficaram famosos. E então entenderão o que é verdadeiramente a graça do Senhor nosso Deus. Sabe, as meretrizes, os bandidos, os vigaristas, sabendo que não podem salvar a si mesmos, que não têm como se tornarem apresentáveis, amáveis diante do Senhor nosso Deus. Então, naquele último momento, naquele último suspiro, eles arriscam tudo diante de Jesus, sabendo que estavam muito aquém dos requisitos para salvar as suas almas. Perderam o seu orgulho, lançaram fora todo o meio e aceitaram a esmola da graça admirável. Talvez esteja aqui a raiz do nosso dilema, do dilema existencial do cristão.
nós oscilamos entre punir a nós mesmos e congratular-nos conosco mesmo. Porque por vezes permanecemos iludidos de que podemos salvar a nós mesmos. Desenvolvemos um falso senso de segurança a partir das nossas boas obras e da nossa escrupulosa observância da lei. Não se engane, meus amigos. A verdade é que dentro de nós existe uma montanha russa de euforia, de depressão, de porquês. A verdade é que nós nunca assumimos a nossa condição humilhante de nada diante de Deus e, consequentemente, nunca adentramos a realidade mais profunda do nosso relacionamento com Ele. Nós não somos nada diante dele. Precisamos imerecidamente da graça dele. Então, é por isso que aqueles que chegarem nos céus poderão procurar muitos doutores em teologia e não os encontrarão. E poderão encontrar ali prostitutas, marginais, que se humilharam, que reconheceram a necessidade da graça, que reconheceram que nada temos e que nada somos. Quando reconhecemos, quando aceitamos, quando tomamos sobre nós a posse da nossa impotência, do nosso desamparo, quando reconhecemos que somos miseráveis à porta da misericórdia de Deus, então Deus pode fazer algo profundo, algo de belo em nós e através de nós. Essa pobreza de espírito é uma das principais características dos pecadores salvos pela graça do Senhor nosso Deus. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados humildes, destes é o reino de Deus. Eu declaro, eu profetizo que você, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, é bem-aventurado. Bem-aventurada. Quanto mais cremos, quanto mais crescemos no Espírito da graça, das bem-aventuranças de Jesus Cristo, mais pobres nos tornamos e mais percebemos que tudo nesta vida é um presente do Senhor nosso Deus, ainda que imerecido. Esta consciência da nossa pobreza e da nossa inércia nos leva a regozijarmos nas dádivas de termos sido chamados das trevas para a maravilhosa luz e assim sermos transportados ao reino do Filho amado do Senhor nosso Deus. A pessoa que é pobre no espírito percebe que não ama os outros, que não ama a Deus tanto quanto desejaria e tanto quanto poderia no seu coração. A verdade é que amamos muito pouco, julgamos muito. Poderíamos amar infinitamente mais. Quantas criancinhas carecem do seu sorriso? Apenas de um sorriso. Quantas viúvas, quantos órfãos, quantos doentes precisam apenas da sua oração.
do seu abraço, ainda que virtual, em tempo de quarentena. Quando o Senhor nosso Deus nos chama e nós obedecemos e entramos lá no nosso lugar secreto e dedicamos tempo a Ele e para Ele, então, talvez possamos compreender um pouco mais que precisamos viver mais para Ele, mais para o outro e menos para nós mesmos. Então, certamente compreenderemos os mistérios e seremos mais cheios da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Carregar a sua própria cruz é ajustar o nosso foco nas coisas do céu, nas coisas que Ele mesmo nos mandou fazer. Talvez essa seja a parte da nossa pobreza como seres humanos. Quando temos a nossa autoaceitação, sem o autointeresse, então nós expressamos esta realidade dos pobres de espírito, dos humildes de espírito. Carregar a nossa cruz é saber quem de fato nós somos diante do Mestre. Como é difícil reconhecermos quem de fato nós somos ao olharmos para o Cristo naquela cruz. Olhar para aquela cruz é saber, é aceitar que não há justiça alguma em mim mesmo. É aceitar, é compreender que eu sou inaceitável. É abrir mão da minha autojustificação. É renunciar à pretensão de que as minhas orações, de que o meu discernimento espiritual, de que os meus dízimos, as minhas ofertas, o meu sucesso ministerial fizeram-me mais agradáveis diante de Deus. A honestidade diante da cruz exige a sinceridade de admitir os meus apegos, as minhas dependências, saber que por vezes elas tomam muito meu tempo, que elas controlam as minhas emoções, que ela toma muito da minha atenção, que ela domina a minha consciência e que por vezes eu as coloco num pedestal. Eu as idolatro como falsos deuses. É compreender, ao olhar para a cruz, que quando eu faço isso, quando eu ajo assim, então eu posso ser tão viciado como um irmão é viciado em droga. Que se equivalem os viciados em vodka quanto aquele que é viciado em agradar aos outros. Posts sobre posts, likes sobre likes. Que é tão ruim o viciado em maconha quanto aquele que é viciado em ser amado pelo outro. Tem pessoas que dependem do amor do outro mais do que o amor de Deus. É compreender que está no mesmo nível aquele que é viciado pelo jogo de futebol quanto aquele que é viciado em fofoca. Ah, não jogo mais futebol, mas não vigio a minha língua. A minha dependência pode ser de comida, pode ser de estrelato, pode ser de dinheiro, pode ser de popularidade, pode ser de poder, pode ser de vingança, pode ser de leitura, pode ser da televisão, pode ser do cigarro.
ou mesmo do sucesso. Quando damos a qualquer coisa mais prioridade do que damos ao Senhor nosso Deus, quando estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar ao nosso respeito do que aquilo que Deus pensa sobre mim, então cometemos o pecado da idolatria. Portanto, todos nós pecamos diariamente, incontáveis vezes ao longo do dia. Uma vez que nós aceitamos o Evangelho da Graça e buscamos nos livrar desses mecanismos de autodefesa, fugimos dos nossos subterfúgios, a nossa honestidade torna-se ao mesmo tempo mais difícil e mais importante. Eu preciso tomar a minha cruz e seguir o Mestre, mas sendo honesto comigo mesmo. Esse resoluto autoconfronto requer força, requer coragem. Não podemos usar o fracasso como desculpa para deixarmos de tentar. Está disposto a tomar a sua cruz e a seguir o Mestre dos Mestres? Quero te alertar que sem honestidade pessoal, eu posso até com muita facilidade criar uma imagem bastante impressionante de mim mesmo nas redes sociais. Mas eu não posso me esquecer que a complacência, nesse caso, então tomará o lugar e o deleite em Deus. Muitos de nós não querem ter um encontro com a verdade a respeito de nós mesmos. Preferimos ter a nossa virtude reafirmada. Mas não se engane, há uma belíssima transparência nos discípulos de Jesus, naqueles homens e mulheres que resolveram de fato carregar a sua cruz e segui-lo. Eles decidiram despir-se das suas máscaras e não fingiram em nada, pagaram um alto preço. Aqueles que de nós estivermos tão dispostos como aqueles discípulos de Jesus, então seguramente nós entenderemos que destes tais é o reino de Deus. Sabe, a Bíblia relata um trecho de uma pecadora, uma mulher pecadora de um vilarejo, que beijou os pés de Jesus. As pessoas se espantaram com aquele ato dela. Mas houve liberdade. Aquela mulher ela se sentiu livre para fazer aquilo. Ela era desprezada como prostituta, mas ela aceitou diante do Senhor Jesus a verdade flagrante da sua condição de nada. Quando ela se jogou aos pés do Mestre, ela estava dizendo: olha, eu não sou nada para a sociedade. Mas mesmo como nada, mesmo como algo insignificante diante dos olhos dos outros, eu quero revelar diante de ti aquilo que eu sou. Honestamente, ela se lançou aos pés do Mestre, revelando-se verdadeiramente aquilo que ela era, e se entregou. Ela não tinha reputação, ela não tinha coisa alguma a perder. Ela amou muito, porque muito havia sido perdoada. A pergunta colocada pelo Evangelho da Graça é essa: quem nos separará do amor de Deus? Do que você tem medo, minha amiga, meu amigo? Diante da cruz, o que te impede verdadeiramente de tomar a sua cruz e seguir o Mestre? Você tem medo de que a sua fraqueza possa separá-la do amor de Cristo? Quero te dizer que ela não pode.
Você tem medo que a sua maneira de se aproximar a Ele, de não saber falar, de não saber se expressar, pode te afastar do amor de Cristo? Eu quero te dizer que elas não podem. Você tem medo que a sua pobreza possa separá-la do amor de Cristo? Eu quero te dizer que ela não pode. Você tem medo que o seu relacionamento conjugal, o seu casamento difícil, possam te afastar do amor de Cristo? Eu quero te dizer que isso não pode. Você tem medo que, estando com uma coleira eletrônica ou mesmo preso, isso possa te afastar do amor de Cristo? Isso também não pode. Você tem medo que a sua condição econômica, o seu ódio racial, os crimes que você já tenha cometido, possam te afastar do amor do Pai? Quero te dizer que nem mesmo isso pode te afastar. O seu sentimento de rejeição pelos seus queridos, ou o sofrimento cada vez que você vê alguém se humilhando, alguém com fome, alguém se prostituindo, isso também não pode. A perseguição das autoridades também não pode. O medo também não pode. Erros, incertezas, o futuro, nada pode. Nem o passado, nada pode. O Evangelho da Graça clama, nada poderá, jamais, ninguém pode te separar do amor do seu Pai. O amor de Deus vai te tornar visível diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Você precisa estar convencido dessa verdade. Deve confiar nisso. Jamais se esqueça que o Senhor nosso Deus lançou um desafio. Quer vir após mim? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Siga-me. Todo o restante passa, mas o amor de Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O meu amor por Jesus Cristo precisa ser mais forte, porque o dele é mais forte do que a morte. E ele permanece. O amor dele por mim permanece para sempre. No final, naquele dia, a única coisa a qual nós poderemos nos apegar será o amor redentor de Cristo Jesus. Então, minha amiga, a pergunta que nós começamos e que não quer se calar: você está disposto? Você está disposta a tomar a sua cruz? Você está disposta não apenas a se tornar um seguidor de Jesus, mas um discípulo do Mestre? O tempo hoje, o dia é hoje. Vamos orar. Vamos conversar com Deus. Eu quero te convidar, aí mesmo, no secreto, no seu secreto, no seu lugar secreto, a levantar as suas mãos, a levantar a sua voz e a clamar pelas famílias que estão desesperadas. Mais de 1000 mortes diárias a nossa nação tem registrado. São famílias que não estão podendo velar os corpos dos seus entes queridos. Milhares e milhares de doentes. Milhões espalhados pelo mundo. Tome a sua cruz. Levante o seu clamor.
crianças, idosos, pessoas nos orfanatos, pessoas nos leitos hospitalares. E por vezes, você reclamando. Por vezes, você achando que não tem motivo para orar. Por vezes, você perde tempo reclamando ao invés de dobrar os seus joelhos e clamar. É tempo de olharmos para a cruz do Cristo ressurreto e verdadeiramente nos encontrarmos com Ele. Levante as suas mãos e clame. Oh Deus, Tu és poderoso. A Tua palavra nos ensina que as nuvens são apenas a poeira dos Teus pés. A palavra do Senhor nosso Deus diz que o Senhor é aquele quem dá ordem ao vento. O Senhor é o dono do tempo, o dono do mundo. Tu és aquele que nos amou primeiro. O Senhor é aquele que nos ensina que todas as enfermidades, que todas as nossas dores já tomaste sobre si. Então, Pai, em cadeia nacional, com as nossas mãos levantadas, nós levantamos um clamor. A Tua palavra nos ensina em 2 Crônicas, ó Deus, que se o Teu povo, que se chama pelo Seu nome, se humilhar e orar, e aqui estamos nós, num clamor nacional, Pai, levantando a nossa voz, nos humilhando diante de Ti pela nossa nação, declarando que nós estamos dispostos a tomar a nossa cruz e seguir o exemplo, o ensinamento do Teu Filho Jesus. Revista-nos com todas as armaduras de Deus, descrita ali no livro de Efésios, capítulo 6, Pai. Vai calçando os nossos pés com o evangelho da justiça, do amor. Oh, Espírito Santo, somos o Teu povo. Que nós possamos olhar com os olhos de Jesus, que nós possamos caminhar com os pés de Jesus, que nós possamos abençoar com as mãos do Teu Filho, que nós possamos ensinar a cada dia como o Mestre nos ensinou. Ensina-me, Senhor, diz Salmos 86:11, ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome. Que nós não tenhamos medo de nada, a não ser do Teu nome. Que nós estejamos dispostos a amar mais, a buscar-Te mais, a termos verdadeiramente um confronto de caráter, do nosso caráter, diante da cruz. Derrame da Tua unção poderosa sobre a vida de cada amigo, de cada irmão, de cada irmã, Pai, que está conosco em rede nacional. E que eles sejam, Pai, em nome de Jesus, impelidos poderosamente como um instrumento poderoso Teu, ó Deus, em nome de Jesus, em cada lugar, Pai, que exista uma alma sedenta por Ti. Eu envio os Teus filhos nesse momento, ó Deus, como instrumento poderoso, onde quer que eles estejam, para proclamar a obra de salvação, para anunciar o Teu reino,
e declarar que é chegado o seu tempo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Jesus. E ensina-nos a amar.